Oi, meninos, tudo bem? Então, na última aula, nós fizemos, a parte de leis ponderais, eu passei para vocês todo o conteúdo, então a gente respondeu o primeiro exercício da atividade. Ficou faltando os outros, e como eu disse para vocês, esse conteúdo ele vai cair no nosso simulado e ele também vai cair no nosso portfólio avaliativo. Então, eu vim aqui hoje para fazer a correção das outras atividades para vocês. Então, vamos lá. A segunda questão, ela é uma questão da UFMG e ela diz o seguinte: considere as seguintes reações químicas que ocorrem em recipientes abertos colocados sobre uma balança. Então aqui, nós teremos reações químicas que estão em recipientes abertos, ou seja, eu tenho perca ou ganho de massa também, eu estou trocando massa com o ambiente, com o sistema. Tá, a primeira diz o seguinte: reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. A segunda diz queima de álcool em um vidro relógio. A terceira é enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre o vidro relógio. E a última, a quarta, diz dissolução de um comprimido efervescente em um copo de água. Então, o que a questão nos quer é o seguinte: em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição da massa contida no recipiente, exceto. Então, está me dizendo que todos esses recipientes aqui eles foram pesados e que durante a reação houve perda de massa. Agora a questão quer que eu diga para ela em qual deles não ocorreu perda de massa. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo de verdade dentro da minha reação. Na primeira, está dizendo que é uma reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Se vocês notarem, se vocês fizerem o experimento em casa ou pesquisarem na internet, quando você mistura o bicarbonato de sódio com vinagre, há formação de borbolhas, tá? Tem gás saindo do meio. Então, como tem gás desprendendo do meio, a reação está liberando o gás está saindo e está ficando mais leve o meu copo. Ou seja, que há perda, tá? A perda de massa. Segundo, queima do álcool em um vidro relógio. Se vocês fizerem um experimento, enfim, colocarem fogo no álcool, vocês vão ver que tem fumaça saindo lá e logo no fim das contas não tem mais nada no recipiente ou senão uma borrinha muito, muito pequena, tá? Isso aqui também faz diminuir, também ocorre diminuição de massa, ou seja, essa número 2 aqui também não é a alternativa correta, ele que é o que não tem perda de massa. O enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre o vidro relógio. O enferrujamento de um pedra de ferro, tá? Ou um prego de ferro, há acúmulo de substâncias. O ferro ele vai reagir com o oxigênio do ar, formando uma nova substância, o óxido de ferro, e assim fica mais pesado, tá? O prego em si vai ficar mais pesado, vai receber massa. Então, a alternativa correta é a alternativa 3, que é a letra A, tá bom? A letra A. E por último aqui, só para a gente ler mesmo, a dissolução de um comprimido efervescente em um copo de água. Então, quando a gente coloca um comprimido efervescente no copo de água, vai sair, vai ter gás sendo liberado também, assim como na questão, na letra, não, na número 1 aqui, né, reação do bicarbonato. Então, nesses dois eu tenho liberação de gás, os dois estão perdendo. Questão 3. Observe na tabela a seguir a massa dos reagentes e do produto de uma reação que foram obtidos em várias experiências. Então, aqui, ó, na tabela está dizendo o seguinte: eu tenho uma reação. Nessa reação, eu tenho aqui nitrogênio mais hidrogênio, que são os meus reagentes, formando, então, a amônia, que é o meu produto, tá bom? Então, eu tenho aqui essas três coisas, dois são reagentes e um é produto. Baseado na lei das proporções constantes de Proust, tá? Determine os valores de A, B, C, D, E e F, respectivamente. Então, tá querendo que eu determine esses valores de acordo com a lei de Proust. A lei de Proust é aquela lei das proporções que eu falei para vocês lá da receitinha do bolo. Se eu quero fazer uma receita, eu vou usar determinada quantidade dos meus reagentes, né? No caso, farinha de trigo, 200 gramas, ovos, 2 ovos, por exemplo. Mas eu quero duplicar essa minha receita, eu sei fazer 2 bolos, então eu tenho que usar o dobro. Se antes era 200, agora é 400 gramas de farinha de trigo. Se antes era 2 ovos, agora é 4. Enfim, tá? A lei das
proporções constantes é basicamente isso. Se eu dobro um, eu tenho que dobrar todos. Se eu triplico um, eu triplico todos. Então, vamos ver aqui. Na primeira reação, tem a reação completa, diz-me que eu gastei 28 gramas de N2, mais 6 gramas de H2, mais 34 gramas de NH3. Então tá, agora a segunda eu só tenho o meu valor de H2, que foi 12, tá? De 6 para 12, eu sei que 12 é o dobro de 6. Então, eu estou dobrando de um para o outro, eu estou multiplicando por 2. Então, quer dizer que aqui eu também tenho que multiplicar por 2. E aqui o 34 eu também tenho que multiplicar por 2. Sendo assim, o A aqui eu já encontrei. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O valor de A vai ser, então, 28 multiplicado por 2, que é 56. Vai ser o meu novo A. E o 34, também 34 multiplicado por 2, é 68. Então, agora eu já tenho aqui o A e o B, né? 56 e 68, pode ser a letra A ou pode ser a letra D. Próximo. Vou pegar agora a primeira reação e a terceira reação. Se eu olhar aqui para o NH2, os valores que eu tenho, passando de 28 para 14, eu sei aqui que eu precisei dividir por 2, tá? Dividir por 2 para dar esse valor. Então, quer dizer que 6, para virar esse valor C aqui, eu também vou dividir por 2. E 6 dividido por 2 é 3, então o C vale 3 gramas. E o D vai ser 34 também dividido por 2, e isso é igual a 17, tá? Então, o C é 3 e o D é 17. Olha, ainda pode ser a A e a D. Continuando agora. Se vocês olharem aqui para essa próxima, para reação 4, vocês vão ver que ela é muito parecida com a primeira reação, tá? Eu tenho aqui 34 gramas do meu produto também. Então, se deu 34 gramas de produto, os meus reagentes, eles têm que estar na mesma proporção do primeiro, tá? Porque eu não mexi no produto, então quer dizer que eu não dobrei nem tirei nada dos meus reagentes, tá? Então, é como se eu tivesse feito um bolo, fiz o bolo, deu aquela receitinha lá, então, que eu usei para fazer ele, foi a mesma coisa. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que em vez de usar 28 de NH2, igual a gente usou no primeiro, usou 56. Só que aqui no final também me disse que sobrou 28 gramas de NH2. Ou seja, aconteceu a reação. Só que aí não tinha mais do outro reagente, tá? Não tinha, acabou o outro reagente, no caso, que era o H2. Olha, subiu aqui, deixa eu abaixar. Outro reagente, que era o H2, ele acabou, reagiu tudo, terminou com ele, só porque ficou faltando, né, para reagir mais do N2. Então, ele também ficou sobrando nos meus produtos. Ou seja, a letra E aqui, a letra E vale 6, assim como na primeira reação também é 6. Só que aí, né, reagiu os 28 que precisava, reagiu com 6 e sobrou 28, tá bom? 28 gramas de NH2. E a última reação é a mesma coisa, tá? Também 34 gramas do meu produto. Tenho 34 gramas do produto, então os reagentes têm que estar na mesma proporção. A gente olhou aqui, né? Eu olhei aqui e vi que N2, tá? Na primeira reação tinha 28. E na última também tem 28 gramas, então tá bonitinho. Então, quanto deveria ter de F? Deveria ter 6, tá? Deveria ter 6, por quê? O H2 aqui, ó, se vocês olharem aqui em cima, eu usei 6 gramas dele para reagir com 28. Então, aqui também deveria ser 6 para reagir com 28 e dá 34. Só porque vocês viram aqui que também sobrou 5 gramas de H2. Então, quer dizer que as 6 gramas reagiram e ainda ficou sobrando 5. Ou seja, tem 6 mais 5. 6 mais 5 é 11, tá? Então, a alternativa correta aqui, olhando no final, é a letra A. 56, 68, 3, 17, 6 e 11, tá? A letra F é 11. Próxima. Considere a reação a seguir em fase gasosa. Então, eu tenho aqui
uma reação de gases acontecendo, onde eu tenho 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio e formando 2 mols de gás amônia. Tá. Fazendo-se reagir 4 litros de gás hidrogênio com 9 nitrogênio com 9 litros de gás hidrogênio em condições de pressão e temperatura constante, pode-se afirmar: os reagentes estão em quantidades proporcionais à indicada na reação. Então, as quantidades proporcionais, a gente tem que olhar aqui a quantidade de mol de cada um, tá? A gente olha a quantidade de mol e pensa como sendo litro. Então, quer dizer que, ó, 1 litro de gás nitrogênio tem que reagir com 3 litros de gás hidrogênio para dar 2 litros de amônia, tá? Só que aqui na reação está falando que 9 de gás hidrogênio reagiram com 4 de gás nitrogênio. Vocês concordam comigo que esse 9 aqui, nada mais é que ele fez foi dobrar? Então, ele multiplicou por 2 aqui, tá? Multiplicou por 2. Para ele multiplicar por 2 e a reação dar certo, esse daqui também tem que multiplicar por 2 e esse daqui também tem que multiplicar por 2. Ficaria 2 litros de amônia, ficaria 4 litros de amônia. E aqui multiplicado por 2, ficaria 2 litros de gás nitrogênio. Ou seja, ele me deu 4 litros de gás hidrogênio, eu estou com 2 a mais. Eu estou com 2 a mais. Vai reagir, vai reagir. Vai dar os 4 de amônia? Vai dar os 4 de amônia. Só porque aí o gás hidrogênio vai reagir tudinho e vai ficar faltando para reagir com os outros 2 daqui, ó. Reage só 2 de gás nitrogênio e sobra 2. Tá? Sobra 2. Então, eles não estão em quantidades proporcionais, tá? Tá desproporcional. No final, vai ficar sobrando um pouco de gás nitrogênio, tá bom? O gás hidrogênio está em excesso? Não, ó, o gás hidrogênio, ele consegue reagir tudo. Ele vai reagir tudo e ainda vai faltar um pouquinho de gás nitrogênio, tá bom? Após o fim da reação, os reagentes são totalmente convertidos em gás de amônia? Não, não vai ser todo convertido. Os 9 de hidrogênio vão ser convertidos, mas ainda vai ficar faltando 2 aqui, 2 desses 4 para serem convertidos. O gás nitrogênio está em excesso? Sim, o gás nitrogênio está em excesso. Eu precisava só de 2 litros dele, mas eu tenho 4, então tem a mais. Letra D. Próxima questão, questão 5. Está dizendo o seguinte: o cálcio ele reage com o oxigênio produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta, tá bom? Então, foi dado aqui essas 2 tabelas, 2 experimentos, mesma reação, tá bom? Só que usando quantidades diferentes. Descubra os valores de x, y e z com o auxílio da lei de Lavoisier e de Proust. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois reagentes, que é o cálcio e o oxigênio, formando um produto que é cal virgem. Então, de acordo com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, me diz que a mesma quantidade de massa de reagente vai ser a mesma quantidade de massa de produto que eu vou ter no final, tá? Então, é isso. Se eu tenho 40 gramas de reagente mais X gramas de reagente, formando 56 gramas de produto, tá? Então, quantas gramas de reagente aqui vai estar faltando para dar os 56, tá? 40, 56 menos 40 é 16. Então, quer dizer que o meu X, ele vai 16, porque eu preciso de mais 16 gramas de reagente para dar a quantidade de produto que eu tenho. Então, X aqui vai ser igual a 16 gramas. Y. Y aqui. Nessa segunda parte, eu já vou usar a lei de Proust, tá? De 16 para 32, eu precisei multiplicar por 2. Sendo assim, então, eu tenho que multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2 também. Todo mundo multiplicado por 2. 40 multiplicado por 2 é igual a 80. Então, o Y é igual a 80 gramas. E por último, o Z vai ser 56 também multiplicado por 2. 56 multiplicado por 2 é igual a 112 gramas. 112 gramas. E essa é a resposta da questão 5. Por último, questão 6
ela diz o seguinte: a frase do nada, nada, em nada, nada pode transformar-se, relaciona-se com as ideias de. Inclusive, se vocês voltarem aqui em cima, eu até deixei a frase que se relaciona. A lei de Lavoisier, tá? Ela basicamente se resume à frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é criado do nada, nada também se perde do nada, tá? Tudo é transformado. Então, é nisso que essa outra frase ela também se baseia. Do nada, eu não tenho nada, tá? Em nada, nada pode se transformar. Então, a lei aqui relaciona-se às ideias de Lavoisier. E essas foram as respostas dessa atividade. Bons estudos, meninos. E, né, esse conteúdo, lembrando, vai cair no simulado geral e também vai ser um conteúdo que eu vou passar para vocês na nossa provinha, nosso portfólio avaliativo. Se preparem e até a próxima.